Boa noite, pessoal. Já estamos aqui ao vivo. Estou vendo aqui muita gente começando a interagir conosco, né? E o objetivo nosso hoje é falar um pouco aí sobre essa questão de alguns assuntos que são impactantes para a gente, né? O lockdown no Amazonas foi prorrogado por mais 7 dias e a gente quer abordar um pouco sobre esse assunto porque é de extrema importância falar sobre isso, né? Afinal de contas, nós sempre defendemos que sem trabalho, vendas e produção, não tem solução. Mas antes da gente começar, propriamente dito, nosso bate-papo aqui, eu quero falar sobre o aniversário de Benjamin Constant. Hoje está fazendo 124 anos. Parabéns a todos os moradores e as pessoas que vivem em torno lá de Benjamin Constant, lá no nosso extremo oeste, lá próximo de Tabatinga, próximo da fronteira Peru, da tríplice fronteira, né? Brasil, Peru, Colômbia. Eu que particularmente tive a oportunidade de trabalhar durante 10 anos ali na Amazônia Legal, durante 5 anos intensamente ali em Tabatinga, interagi muito com as pessoas de Benjamin Constant. Parabéns a essa cidade. Bem, mais um tema que a gente não pode deixar de abordar aqui é sobre essa questão de lockdown, né? Não se trata de querer decidir sobre a vida ou sobre trabalhar. Nós estamos em. Essa pandemia é uma loucura, isso é uma guerra. Nós talvez não nos lembremos, né, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Essa semana agora eu assisti um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial com a minha esposa. E que loucura que foi aquilo, né? Milhões de pessoas foram mortas, né? Numa só batalha chegou a morrer mais de 1 milhão de pessoas. Olha o que aconteceu lá em Stalingrado, né? E nós estamos diante de uma guerra. Só que agora o nosso inimigo não é o fascismo, não é o nazismo, né? O nosso inimigo é esse vírus. E como é que a gente vai combatê-lo? Certamente não é ficando em casa. Nós estamos há mais de um ano, poxa, desde janeiro do ano passado, está completando um ano agora, que começaram os primeiros casos de coronavírus, e em fevereiro chegou no Brasil, e isso tem prejudicado muito a produção, a economia, e esse puxa-encolhe, para, vai, trabalha, nunca mais a produção ficou normalizada desde fevereiro do ano passado. Não vamos falar do mundo, mas vamos falar no Brasil, especialmente aqui em Manaus. Nós tivemos alguns picos dessa doença que ocorreu lá em março para abril, né? E veio até maio, convivendo com isso ao longo dos meses de junho, julho, agosto, setembro, e aí veio eleição, que realmente gerou muita aglomeração, né? Veio o final do ano, as festas de Natal, as festas de Ano Novo, férias, e agora está aí. A consequência é uma situação ainda mais caótica na máquina pública aqui do nosso estado, especialmente na cidade de Manaus, que é uma cidade-estado. Não se trata de querer ser irresponsável, de querer expressar a opinião tentando levantar a população, não é esse o propósito, mas é entender que sem trabalho, vendas e produção não tem solução. A economia vem sendo duramente prejudicada, não é só o comércio, a indústria, os serviços de uma maneira geral, né? Olha, bares, restaurantes, hotéis, músicos, profissionais liberais, todos nós estamos seriamente impactados. E qual é a solução? Se é que existe uma solução definitiva, né? Não tem solução definitiva, mas ela passa pela vacinação. Essas ações que estão sendo tomadas agora ao longo desses últimos 30 dias, deveria ter sido tomada, na minha opinião, lá em outubro, novembro, dezembro, né? Essas reuniões da Anvisa que estão ocorrendo agora, liberando, poderiam ter sido aceleradas atrás. Mas nós não estamos aqui para levantar responsáveis, não é esse o nosso papel aqui. Nosso papel é, como cidadão, usando a liberdade de expressão, de dizer que, no nosso entendimento, deveria promover, sim, a liberação das atividades econômicas, sabendo que as pessoas deveriam ir da sua casa para o seu trabalho e do seu trabalho para a sua casa. Esporadicamente ele vai numa farmácia, esporadicamente ele vai no supermercado, ele vai numa mercearia, né, é lá que a gente se abastece, e não tem sentido você participar de jogos, de cultos religiosos, de aglomeração,
muito menos de festas, mas me desculpe os nossos governantes. Nesse momento agora, o que nós precisamos é enfrentar esse vírus, botar a máscara, dizer não à aglomeração, mas trabalhar, porque afinal de contas a economia é a essência de tudo isso, esse é o verdadeiro oxigênio que nós precisamos. Tem estudos que mostram que para cada 1% do PIB que regredir, que andar para trás da nossa economia, são 7 anos da expectativa de vida, especialmente das pessoas de baixa renda. E aí, durante essa campanha, eu tive a oportunidade de conhecer bem a cidade. E eu posso dizer para vocês que tem 1 milhão de pessoas nessa cidade que vivem numa infraestrutura deficiente, que vive da atividade informal, ou seja, se ele não puder sair para poder vender o seu sanduíche, a sua coxinha, a sua verdura, não puder prestar o seu serviço, ele não consegue ganhar o dinheiro do sustento do dia seguinte. Então, em nome desse 1 milhão de pessoas, dessas pessoas que precisam realmente trabalhar, que não tem uma gordura, que não tem poupança, que não tem uma situação financeira estável, é que a gente precisa, sim, permitir que essas atividades sejam liberadas, mas que as pessoas tenham a sua consciência. Não dá para fazer partida de futebol, como a gente verificou ontem, ao longo de muitas, como é que chama? Conjuntos habitacionais ou mesmo condomínios. Me desculpe, não é hora para isso. Eu acho que a gente, não estou querendo ser redundante, mas as pessoas deveriam, nesse momento, ter condição, sim, de poder exercer a sua atividade. Particularmente, eu atuo na área da construção o óbito na atividade da construção em decorrência do coronavírus, eu não vou dizer que foi zero, mas ele foi ínfimo. Por quê? Porque as empresas tomaram as suas medidas, colocaram máscara, fizeram turnos para servir refeição, mediu temperatura, orientou as pessoas, todos aqueles que têm mais de 60 anos, têm doença pré-existente, ou que tiveram febre, ou que tiveram algum sintoma, foram deslocados para suas casas. Mas, minha gente, é essencial e é necessário que a gente possa exercer as nossas atividades econômicas de uma forma ampla, não só no comércio, na indústria, no serviço, porque sem trabalho, sem vendas, sem produção, não tem solução. E é com o espírito de sensibilizar e de dizer que os nossos procuradores, que a justiça, que o nosso governador, que o nosso prefeito entenda que é muito necessário que a gente tenha condições de voltar a trabalhar. Eu sei que foi prorrogado por mais 7 dias, o lockdown ia terminar agora, nesse domingo, e foi prorrogado até o próximo domingo. O dano, na minha visão, à economia e às vidas das pessoas será irreversível. Nós precisamos, sim, encarar esse vírus de uma forma estruturante, colocando vacina aqui. O caminho que vai trazer alguma sustentabilidade, algum ambiente adequado para nós, de alguma tranquilidade, é a vacinação. Mas as pessoas têm liberdade. Eu não quero tomar vacina, eu acho que não é o caso. Perfeito. Isso é liberdade. Graças a Deus você tem isso aqui no Brasil. Você pode exercer esse direito de tomar ou não tomar, mas a vacina deve estar disponível. Eu quero também louvar a muitas empresas, grupos empresariais que têm buscado soluções, inclusive contribuir com a chegada de vacinas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil de uma maneira geral, né? Até pelo governo federal, que ultimamente tem entendido que é muito necessário liberar a importação dos insumos que vão permitir a fabricação de vacina aqui, né? Isso é fundamental, né? E abastecer o país é uma decisão dura dos governos e das prefeituras que estão tendo que tomar. Eu guardo a segunda dose, ou eu libero para que o maior número de pessoas possam tomar a vacina. Eu diria que eu não sou um especialista, estou falando a sentimento, eu liberaria para que o maior número de pessoas possam tomar, mas tem modelos matemáticos que podem ajudar a tomada dessa decisão. E aí avaliar o que vai custar menos vidas. Guardo uma segunda dose para quem tomar agora, ou libero para o maior número de pessoas e vou buscar trazer esses insumos, produzir vacina aqui no Brasil e importar o maior número de vacina para que os 210 milhões de brasileiros possam ser confortavelmente vacinados. Quero também aqui expor minha opinião. Se eu fosse prefeito dessa cidade, eu não estou aqui fazendo política, mas eu estou aqui como cidadão manifestando a minha opinião,
eu teria uma ordem, uma fila para tomar a vacina. Quando chegasse na minha vez, eu não tomaria vacina, mas incentivaria a que ela seja tomada. Para quê? Para dar o exemplo. Agora, pessoas que têm posição política, tomar a vacina furando fila, me desculpe, isso é um péssimo exemplo e jamais pessoas que têm compromisso com a cidade, que amam as pessoas, que amam a nossa terra, tomaria alguma. Essas pessoas deveriam se envergonhar. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, para criticar ninguém, mas eu não posso deixar de manifestar a minha opinião. Assim como também não importa se um médico, se um enfermeiro, se um dentista, se um fisioterapeuta, seja qualquer pessoa ligada à área da saúde que comece a trabalhar hoje. Se ele está trabalhando na área da saúde, não importa se ele começou hoje ou se ele já está aí há 30 anos, ele tem direito a tomar a vacina. Não acho que nós não temos que ficar fazendo acepção de pessoas, tratando as pessoas porque ela é de um sobrenome mais consagrado na cidade e está na área da saúde, vai tomar, tem direito a tomar ou não tem direito? Me desculpe, isso é polêmica barata. O que deve valer, na verdade, é que os órgãos devem ser organizados. Acho que você paralisar uma vacinação porque a fila não foi organizada devidamente, que se organize rapidamente. Agora, cada hora que passa, são vidas que podem ser salvas pelas poucas vacinas que estão disponíveis. Bom, não quero me tornar redundante, mas eu acho que nesse momento agora é governo federal, é governo estadual, é governo municipal, fazer o seu melhor, escalar à frente de secretarias e de órgãos públicos, pessoas competentes, pessoas que realmente possam entregar serviços de qualidade, especialmente na área da saúde. Quero aqui também fazer um agradecimento, assim, muito forte à sociedade civil organizada. Inúmeras pessoas e grupos empresariais não têm se furtado a contribuir com as necessidades, especialmente da área da saúde, doando equipamentos, doando recursos, doando equipamento de proteção individual, doando remédios, carregando caixas de medicamento, doando seu tempo. Inúmeras pessoas têm feito isso. E isso, com certeza, ajuda os governos a cumprir o seu papel. Nós estamos em guerra. E a gente precisa, acima de tudo, para aqueles que acreditam em Deus, pedir que Ele tenha misericórdia de nós, para que o remédio chegue a contento e cada um possa fazer o seu melhor. Não é hora de fazer política, mas é hora de arregaçar as mangas, ter vergonha na cara e fazer aquilo que a cidade necessita. Não dá para se acovardar. Portanto, eu concito o governo estadual a rever esse ponto de vista que prorrogou por mais 7 dias e que a gente possa, sim, se conscientizar de que não dá para fazer aglomeração, não dá para sair de casa para passear, não dá para sair de casa como se tivesse de férias. Nós estamos em guerra, mas essa guerra tem que ser enfrentada com estruturação da saúde, com vacina, com oxigênio, com médicos, com EPI, com fisioterapeutas, com remédios, com apoio, mas, acima de tudo, permitindo que as pessoas possam sobreviver. E a sobrevivência, nesse momento, passa por permitir que elas possam trabalhar. Inúmeros empresários, pequenos empresários, estão indo à falência porque não pode exercer sua atividade econômica. Isso é terrível. E eu concito o governo do Estado a repensar esse lockdown e permitir que, a partir de segunda-feira, a gente possa ter escalonamento do uso do transporte coletivo. As empresas de transporte coletivo devem colocar frota plena para permitir o transporte das pessoas em horários escalonados e permitir que as atividades econômicas possam ser, sim, exercidas. Com máscara, com distanciamento, com álcool em gel, sabendo que esse é um vírus altamente contagioso, mas com a coragem que Deus nos dá para que a gente possa enfrentar essa situação e continuar trabalhando e permitir que os insumos e que a vacina chegue e que a gente possa trazer algum conforto para as pessoas que já foram contaminadas, mas que através da vacina vão aumentar sua imunidade e aí sim a gente possa ter dias melhores. Não dá para esperar que 50% da população seja contaminada para então, através de contaminação de rebanho, permitir que o vírus seja controlado. Eu acho que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é vacinação, é coragem de enfrentar e trabalhar. Bom, não quero me estender, essa é a minha opinião.
A solidariedade é um prato cheio. Eu me lembro quando essa frase surgiu e foi um monte de campanha lá do CODESE, na época daquelas 10 mil, da nossa meta de 10 mil cestas básicas, rapidamente foram distribuídas mais de 6 mil cestas, isso ajudou bastante a população. Cada um faça o seu melhor. Saiba que quando você doa uma garrafa d'água, quando você doa um lanche, quando você é capaz de solidarizar, doar um tempo, carregar uma caixa, e se você tem um recurso, se você tem uma capacidade financeira mais avantajada, como tem acontecido com muitos empresários, com muitas pessoas, com muitas empresas, e está doando e fazendo o seu melhor. É isso que tem salvado vidas e certamente vai permitir que a gente tenha dias melhores. Estou vendo aqui algumas sugestões, né? Como é que é? Você já concitei as pessoas a continuar doando, a fazer o seu melhor, né? Eu não estou aqui para dizer o que tenho feito ou não feito, cada um que faça de acordo com o seu coração, né? Eu acho que isso é muito importante. Não quero me estender, quero também comentar. Terça-feira vai haver um evento muito importante para o Brasil, né? Vai ser a eleição na Câmara dos Deputados. E lá a gente sabe que as reformas, a velocidade das reformas que o Brasil necessita passa pelo compromisso do presidente da Câmara. Eu acho que tem vários candidatos, quem vota é deputado, mas eu penso que candidatos com o naipe do deputado federal Marcel Van Hatten merece ser reconhecido como uma pessoa que tem capacidade, caráter e conduta pessoal e capacidade de trabalho para ser um excelente presidente da Câmara. Eu concito aos deputados, aos nossos deputados, não só aqui da bancada do Amazonas, como do Brasil, que possa estar nos assistindo, a que se lembre disso, né? Nós temos quase 10 candidatos, mas dentre os 10 melhores deputados federais, tem 8 deputados do Partido Novo que está lá, que não usa motorista, que não usa auxílio paletó, que não aceita auxílio moradia, que procura conter o seu número de assessores e que dá o exemplo. O exemplo é tudo, né? Quando você dá o exemplo, você tem uma coisa que é fundamental, que é aquele respaldo moral que vem dentro daquelas pessoas de bem. E isso é que faz com que a gente assuma as responsabilidades e que tome as decisões adequadas, né? Também entendo que não cabe foco em outras atividades que não seja agora contribuir para a melhoria desse estado de saúde, vacinação, estruturação da área da saúde, permitir, a vida continua, permitir que o Brasil possa fazer as suas reformas que são essenciais para que a gente possa voltar a crescer, porque uma economia pujante salva vidas. E é isso que coloca a comida no prato das pessoas e que vai trazer oportunidades. Não dá para ficar falando em impeachment nesse momento, né? Eu acho que impeachment é um instrumento previsto na Constituição e na legislação brasileira, mas ele tem que ser pensado com muita responsabilidade. Só pode existir isso se os órgãos de controle interno entender que houve crime de responsabilidade, a justiça entender dessa forma. Do contrário, usar o impeachment como instrumento para atender interesses de grupos políticos é terrível. Nós temos que focar agora em combater esse vírus, em vacinar a nossa população e permitir que as atividades econômicas sejam implementadas com força. Isso que vai fazer com que a gente passe por essa dificuldade tão grande. Eu sou Romero Reis, um cidadão igual a você, e não poderia deixar nesse momento de manifestar a minha opinião. Concito sim ao nosso governador a repensar essa prorrogação do lockdown para que a gente possa sim pensar na vida e não só em medidas que não vão trazer alívio e que muito menos tem algum respaldo científico. Estou falando a sentimento, mas como cidadão que deseja o melhor para essa cidade. Qualquer coisa, estou nas minhas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e pode mandar pergunta, pode mandar aí seus pontos de vista, e a gente está aqui.
para debater, para responder e para dizer qual é o nosso posicionamento. Nós somos pela vida e nós acreditamos muito na prosperidade, fruto de trabalho sério. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer poder interagir com vocês. Espero que as nossas entidades de classe assumam posições e sempre em prol de defender a vida, de defender o trabalho e ajudar as autoridades constituídas a passar por esse momento tão difícil que é vencer essa pandemia. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.